Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo de uma nova série, que no caso vai ser uma minissérie, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a noção de equilíbrio em física. Então agora a gente tem um arsenal de utensílios muito poderosos para os nossos estudos de mecânica, né? A gente viu a segunda lei de Newton em diversas formas, a gente viu o momento angular, a gente viu o momento linear, então a gente tem noções de mecânica, né? A gente já fez cálculos de forças, né, que o corpo é submetido, só que a gente nunca falou de condições específicas, né? E essa minissérie que vai falar sobre equilíbrio, né? Então, todo mundo aqui sabe o que é equilibrar algo, né? Então, vocês imaginam uma pedra se equilibrando num precipício, por exemplo, né? Ela não está caindo para um lado, ela não está caindo para o outro, né? A gente diz que essa pedra está em equilíbrio. Matematicamente e fisicamente, como é que a gente traduz a noção de equilíbrio? A gente precisa de duas condições necessárias, e é o objetivo do vídeo de hoje, né? Eu vou falar sobre as condições necessárias de equilíbrio, e nos próximos eu vou dar pequenos exemplos, é por isso que é uma minissérie. Beleza? Então, a primeira condição para a gente ter um objeto em equilíbrio é que o momento linear total desse objeto tem que ser igual a uma constante. Beleza? Então, né, a soma de todos os momentos lineares que o corpo é submetido tem que ser uma constante, e isso também vale para o momento angular grande L. Então, o momento angular tem que ser uma constante. Beleza? Essas duas condições vistas dessa maneira, a gente não entende muito qual que é o sentido delas, por que o momento tem que ser igual a uma constante, né? Tipo, qual que é a lógica por trás disso? Vocês vão entender essa lógica agora, né? Porque eu vou escrever a segunda lei de Newton utilizando os momentos lineares, e vocês vão entender por que isso equivale a dizer que é o equilíbrio. Então, primeiramente, vamos para a segunda lei de Newton em formato linear, né? Então, a lei de Newton que a gente conhece. Então, a lei de Newton, vocês sabem que é força igual a massa vezes aceleração, né? Eu demonstrei no canal aqui, quando eu falei sobre o momento linear, que a força, né? Então, obviamente, a força total, que eu não vou escrever, mas é a força total, vai ser igual à derivada do momento linear. Beleza? Então, eu demonstrei isso, né? A força é igual à derivada do momento linear. Ora, a condição para equilíbrio é que o momento linear seja constante. Então, vocês sabem que a derivada de uma constante é igual a zero. Então, isso daqui equivale a dizer, né, equivalente a dizer, que F, a soma total de todas as forças, tem que ser igual ao vetor nulo. Tem que ser igual a zero. E aqui a gente entende o porquê, né, isso daqui traduz uma condição de equilíbrio. A gente não pode fazer o caminho ao contrário, né, porque se a soma das forças for igual a zero, isso pode ser, obviamente, alguma coisa de vetor, né, isso não indica que o objeto está necessariamente em equilíbrio estático, né, que a gente fala. Então, matematicamente, a gente tem que fazer esse caminho desse lado, né, então sair do fato de um momento linear ser constante para demonstrar isso, beleza? Isso é só um ponto matemático, mas o importante é que vocês saibam que na prática um objeto sem equilíbrio é quando a soma das forças dele é igual a zero, beleza? E funciona também como momento linear, né? Então, a segunda lei de Newton em forma angular, então temos o torque tal, né? O torque total igual à derivada do momento angular, né? Ora, o momento angular ele é uma constante, então tal. Então a soma dos torques igual a zero, beleza? Então, quando um objeto está em equilíbrio, ok? Quando ele está em equilíbrio, a gente já sabe que todas as forças, né, quando somadas vetorialmente, vão ser igual a zero, e todos os torques somados vetorialmente vão ser igual a zeros, beleza? Então, no final, quando vocês estão fazendo um exercício que estuda uma condição de equilíbrio, vocês vão achar 6 equações, se vocês tiverem 3 dimensões, né? Então, vocês vão achar que o componente de x total vai ser igual a zero, o componente de da força em y vai ser igual a zero, mesma coisa para z, beleza? E a gente vai ter 3 outras equações de torque. Então, o torque segundo x vai ser igual a zero, o torque segundo y vai ser igual a zero, e o torque segundo z vai ser igual a zero. Beleza? Então, eu vou deixar os exemplos para os próximos vídeos, mas o que é importante é que vocês saibam que a gente vai ter várias equações, né, e todas elas vão ser igual a zero. Beleza? E a gente vai conseguir fazer um estudo em equilíbrio estático. Beleza? Então, aí, o interesse de tudo isso, obviamente, é para determinar parâmetros. Vocês vão ver nos exercícios que a gente vai ter parâmetros que a gente quer determinar. Quando a gente tem uma equação que é igual a zero, a gente tem um sistema. Então, por exemplo, temos 2 parâmetros, a gente precisa de 2 equações no mínimo, né, que envolvem esses parâmetros. Então, a gente consegue resolver e determinar alguns parâmetros simples, obviamente, respeitando a condição de equilíbrio. Beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem curto, mas é realmente para introduzir o nosso conceito. E a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.